O grande debate de hoje começa agora, quadro que é um sucesso na CNN americana. Aqui temos como objetivo apresentar temas relevantes, com visões diferentes, distintas sobre o mesmo assunto. Tudo para você construir a sua opinião, a sua forma de pensar. Os debatedores têm total independência e a opinião deles não reflete a posição da CNN. Vamos à vinheta. Participam comigo a advogada Gisele Soares e o advogado Tiago Anastácio. Antes de começarmos o debate, uma ilustração com um trecho de uma entrevista exclusiva dada pelo vice-presidente Hamilton Mourão, aqui para a CNN, em que ele comenta a prisão de Fabrício Queiroz. Mourão avalia que o caso não atingirá o presidente Jair Bolsonaro. Em relação ao local onde ele estava, o Queiroz não era foragido, não era procurado, ele não era nada, né? A única coisa que eu sabia dele é que o Queiroz tinha feito um tratamento de saúde lá em São Paulo, então talvez ele tivesse aí nessa casa aí do advogado, para facilitar os deslocamentos dele lá para a cidade de São Paulo, onde ele estava se tratando. Eu também deixo claro, que pode se parecer que talvez muitos não saibam, o Queiroz foi meu soldado no ano de 1987, lá no 8º Grupo de Artilharia de Campanha Paraquedista. Então, eu conheci o Queiroz há 30 e poucos anos atrás. Excelente soldado. Naquele ano de 87, ele era motorista da minha viatura, do meu Jeep, e no final do ano, se eu não me engano, ele fez concurso para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e deu baixa. Depois nunca mais o vi. Fui encontrá-lo durante a campanha eleitoral, acompanhando lá o presidente Bolsonaro, o Flávio, Eu encontrei ali numa reunião que nós fizemos no Clube da Aeronáutica. Foi a última vez que eu o vi. Eu acho que essa questão aí está circunscrita a problemas da Assembleia Legislativa lá do Estado do Rio de Janeiro, Tem bastante gente ali para ser investigada, esse processo é grande, Então, eu acho que para chegar ao Palácio do Planalto aí não há condições para isso. Esse é o nosso primeiro tema, a investigação que envolve Fabrício Queiroz, amigo do presidente Bolsonaro, filho do presidente Flávio Bolsonaro. É uma questão local do Rio de Janeiro ou pode ameaçar o presidente da República? Começo com a Gisele. Bom dia, Gisele. Bom dia, Rafael. Bom dia, Tiago. Realmente, um inquérito policial, quando é instaurado, ele tem delimitado o seu objeto, ele tem delimitadas quais serão as pessoas, num primeiro momento, que serão investigadas e quais serão, então, as linhas investigatórias a serem adotadas. É claro que, ao longo deste inquérito policial, com o seu desenvolvimento, podem haver desdobramentos, inclusive com a instauração de outros inquéritos para a apuração de novos fatos específicos, de novo, com objetos determinados. Neste caso específico, há um objeto determinado que é justamente a apuração das chamadas rachadinhas, ou seja, daquela prática por parlamentares da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Então, 74 pessoas são hoje investigadas pela prática deste ilícito, que seria o recebimento integral destes salários pelos servidores e uma parte desses salários ser, então, destinada a pessoas específicas, aos chamados operadores, que, então, fariam a gestão desta verba a pedido dos parlamentares ou de chefes de gabinetes destes parlamentares. Essa, então, foi a averiguação que foi iniciada lá pelo COAF, justamente pela identificação dessas movimentações que geraram essas suspeitas, a farta documentação contábil, isso dito, inclusive esclarecido pelo próprio ex-advogado, Frederic Wassef. E então é uma investigação que sim, tem um objeto específico para fazer essa verificação lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Nada impede que, eventualmente, havendo novas constatações, haja então desdobramentos dessa investigação. Tiago? Bom dia, Rafael. Bom dia, Gisele. Bom dia. Quando eu vejo o presidente da República falando e depois o general Mourão, eu tenho a impressão que o general Mourão fica parecendo Winston Churchill perto do Jair Bolsonaro. As observações do general Mourão, vice-presidente da República, que conta com o meu mais absoluto respeito e a minha torcida, inclusive, deixa bem claro que nós estamos com um problema muito sério se aproximando do Palácio do Planalto. Vou fazer o trabalho inverso.
Vocês, por acaso, sabem qual é o problema com Flávio Bolsonaro? Vocês sabem qual é o problema dele na loja de chocolates, aonde ele, segundo o Ministério Público, lavaria dinheiro? Pois então, muitos desses dinheiros já chegaram no Planalto, segundo constatações que foram verificadas lá atrás, há mais de ano e meio atrás, quando o senhor Queiroz repassou o dinheiro para a conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. E o próprio presidente da República disse que tinha sido um empréstimo que ele, presidente, fizera ao senhor Queiroz. E nós sabemos de onde vêm esses dinheiros do Queiroz. 2 fatos notáveis. Primeiro, não há registro de saída de dinheiro da conta do presidente Jair Bolsonaro para o Queiroz. E segundo, o presidente da República não fez constar o dinheiro no seu imposto de renda, esse empréstimo. Então a história já está estranha e já deve estar sendo investigada. A questão do chocolate é muito simples. Flávio Bolsonaro alegou que R$40 mil por mês eram ganhos por ele numa loja de chocolates. R$40 mil por mês todos os meses. Seria a liquidez desse dinheiro, desse investimento com lojas de chocolate. Mas nem só de grandes gênios se faz a vida. Ele se esqueceu que no mês da Páscoa as vendas aumentam e permaneceu os R$40 mil. Então tem coisa aí. Eu quero dar um rápido tempo no nosso debate, aliás, alimentar o nosso debate com uma participação da nossa equipe em Belo Horizonte, que está acompanhando desde agora cedinho uma operação que acontece na capital mineira, em casa de parentes de Fabrício Queiroz. A repórter Caroline Luiz acompanha, tem mais informações para a gente. Bom dia, Carol. O que é que está acontecendo agora por aí? Oi, Colombo, um bom dia para vocês aí do estúdio e para todo mundo que está nos acompanhando. Então, eu estou em frente a um dos endereços onde está acontecendo essa operação do Ministério Público do Rio de Janeiro com a Polícia Militar aqui de Minas Gerais, mais especificamente do Batalhão de Choque. Neste momento, vou até sair aqui para vocês verem, o carro, né, do Batalhão de Choque está em frente a um desses endereços. Os policiais entraram nessa casa. Nós ainda não temos a informação de se trata ou não de algum parente ou até mesmo conhecido de Fabrício Queiroz ou da esposa dele, Márcia Aguiar. Bom, nesse momento, a gente sabe que essa operação é uma tentativa de tentar encontrar a mulher, a esposa de Fabrício Queiroz, que é considerada foragida desde quinta-feira passada, na operação que prendeu, então, Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro. Essa operação começou na madrugada de hoje, por volta de 4 horas da madrugada, no endereço da madrinha da esposa de Fabrício Queiroz, mas essa mulher ela infelizmente morreu nesse mês. Na casa estavam algumas primas, parentes, mas nada foi encontrado. A polícia não fez nenhuma apreensão no outro endereço. A polícia chegou já tem um pouco tempo aqui nesse bairro que se chama São Bernardo, aqui em Belo Horizonte. Por enquanto, movimentação bastante intensa dos policiais, também promotores do Ministério Público e também da imprensa, mas por enquanto não temos nenhuma notícia sobre alguma apreensão que aconteceu durante essa manhã de hoje aqui em Belo Horizonte. Nós sabemos que são 4 mandados de busca e apreensão que estão sendo realizados neste momento na capital mineira e a qualquer momento eu trago mais detalhes para vocês. Combinado, Gisele. Carol, qualquer coisa é só chamar. Eu vou agora sim chamar de volta a doutora Gisele para perguntar à doutora Gisele se esse argumento utilizado pelo senador Flávio Bolsonaro, então deputado estadual, de que ele estaria sendo vítima de uma perseguição por ser filho do presidente da República, porque não estão sendo dadas as mesmas atenções, as mesmas denúncias para rachadinhas em gabinetes de outros deputados estaduais, faz sentido na avaliação da senhora? Esse argumento ele é absolutamente válido na medida em que há 74 pessoas envolvidas, investigadas, há valores muito mais altos do que os valores apurados que têm ligação direta com Queiroz. Isso não significa dizer que Queiroz não deva ser investigado ou que todas as ligações de Queiroz e, eventualmente, ligações com o atual senador Flávio Bolsonaro não devam ser investigadas. O que é importante e é
realmente pelo princípio da isonomia e pelo princípio do interesse público, é importante que todos sejam investigados com esse mesmo rigor. Isso porque, numa tabela publicada de valores identificados como suspeitos, eles começam em 50 milhões de reais e vão descendo até o 1.200.000, que seria justamente o valor ligado ao Queiroz. Então, obviamente, também é preciso se levar em consideração que o senador Flávio Bolsonaro, sendo filho do presidente, certamente atrairá muito mais atenção do que outros investigados. Mas, de novo, é preciso que insistamos no princípio da isonomia, porque é preciso que sejam identificados todas essas condutas, principalmente que esse dinheiro seja recuperado e que cesse essa prática absolutamente ilegal de desvio de verba pública para atendimento de interesses privados, de interesses escusos. Isso não pode acontecer, porque essa é uma prática, inclusive, que não é suspeita só de ocorrer no Rio de Janeiro, mas também nas outras assembleias legislativas. E nós não podemos esquecer, esse é o nosso dinheiro, este é o dinheiro do pagador de impostos que precisa ser investido de uma forma a atender os interesses da população e não interesses desse ou daquele político. Então, o senador Flávio Bolsonaro precisa se manter rígido nas suas argumentações, precisa compreender que ele realmente chama mais atenção por ser filho do presidente e também que ele acaba envolvendo o presidente até indiretamente por conta dessa relação familiar, mas é preciso que a sua defesa seja uma defesa técnica, seja uma defesa objetiva, que saiba fazer essas diferenciações, essas distinções de relações pessoais com relações propriamente ditas contábeis que são suspeitas. Tiago? Vamos por partes. O senador, hoje senador Flávio Bolsonaro, ele está sendo investigado e se utiliza, talvez, do que eu chamo de a confissão das defesas. É o famoso, não fui só eu. Bandido é bandido se roubar R$1 milhão ou 100 milhões de reais, ou 10 mil reais. Não é argumento plausível. O que chama muito atenção nesse caso é a utilização de todo um mecanismo de lavagem de dinheiro por pessoas incompetentes até para fazê-lo, porque existe uma competência criminosa. Gisele, como é que o sujeito me esquece de receber mais na época de Páscoa, sendo que lava dinheiro com chocolate? Veja o nível de inteligência dessas pessoas. Depois, uma série de acusações que são feitas à família Bolsonaro sobre rachadinhas e desvio de dinheiros quando são parlamentares. O próprio vice-presidente do PDT, o Ciro Gomes, aqui na CNN, falou sobre a questão da gasolina, que o Jair Bolsonaro tomaria dinheiro público insuflando os valores de gasolina, algo que não foi verificado até agora. Parece que Bolsonaro gastou em um mês dezenas de milhares de reais em gasolina. Não sei o que ele tanto fez com gasolina, deve ter dado 3 voltas ao mundo. Agora, o problema é a dinâmica de ter acontecido, como que aconteceu, e o mais importante, todo o mecanismo que foi utilizado aí, e isso chama muito atenção, tirando, obviamente, o fator dele ser filho do presidente da República. Por quê? Nós temos uma lavagem de dinheiro que seria muito bem caracterizada. Temos filmagens do Queiroz pagando contas em dinheiro, contas que são do Flávio Bolsonaro. Nós temos esse problema que paira em cima da família sobre desvio de valores públicos quando são parlamentares nos seus gabinetes. Tem o dinheiro que foi para Michele Bolsonaro, que o presidente Jair Bolsonaro disse que ele que mandou que fosse depositado na conta da Michele. E temos também, e aí é a parte mais grave dessa história, toda a ligação dessas pessoas com as milícias cariocas. Esse é um problema muito sério, muito grave, que creio que os próprios militares estejam preocupados, porque é o uso indevido, bandido, marginal da farda. Coisa que nós não podemos admitir isso com as nossas armadas e também com as nossas PMs que prestam o serviço que prestam. Então, eu acho que é um momento de muita cautela. Eu até falava para a Gisele ontem, no final do programa, quando saímos, daqui a pouco vocês vão me ver defendê-los. Se houver algum abuso nas acusações, se violarem o direito de defesa deles, eu estarei aqui e irei, e aí eu vou começar a ser xingado por todos os lados possível, Rafael,
porque eu sairei em defesa dos direitos constitucionais dessas pessoas. Mas que há bastante fumaça e está se tentando identificar qual é o fogo, sem dúvida há. Então, me parece até uma certa tosquice, né? Dessa coisa do dinheiro, da coisa da Assembleia Legislativa. Nós estamos tão acostumados com a corrupção de todos os partidos, de todos os setores da sociedade, que a gente já começa a levar essas coisas de uma forma natural, né? Abuso, colocar na nota um valor maior da gasolina é um absurdo. Olha, quero mudar o tema do nosso debate aqui agora. O Ministério Público e o Tribunal de Contas da União pediram explicações do Itamaraty sobre a ida de Abraham Weintraub para os Estados Unidos usando um suposto passaporte diplomático. Uma informação, aliás, trazida em primeira mão ontem aqui no Novo Dia pelo Igor Gadelha. O Tribunal de Contas da União também deve apurar se essa viagem trouxe gasto aos cofres públicos. Gisele e Tiago, a ida do ex-ministro aos Estados Unidos e um eventual favorecimento do governo Bolsonaro a ele, devem ser investigados? Começando pela doutora Gisele. As investigações, elas se justificam se há realmente fatos suspeitos. Nesse caso, precisamos ser muito criteriosos. O ministro foi aos Estados Unidos, adentrou o solo americano, fez então aquela verificação e a autorização para entrar no país é feita justamente naquele momento em que se está ali naqueles guichês de imigração. Ele portava o seu passaporte, o único passaporte possível, porque os brasileiros, eu até fui fazer essa verificação, eu tinha essa dúvida, Tiago, se ele teria um passaporte comum e um passaporte diplomático. Mas ao ler a lei de 2006, que você muito bem colocou, foi um decreto criado pelo, então, ex-presidente Lula. Ele justamente arrolou uma quantidade infinita de pessoas e de cargos que são elegíveis, que podem requerer esse passaporte diplomático. E ao requerer o passaporte diplomático, é preciso entregar para a destruição, ou pelo menos para cancelamento, o passaporte que a pessoa tinha anteriormente. Portanto, o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, tinha um único passaporte, ele e seus dependentes, e ele, naquele momento em que ele adentra o solo americano, ele ainda não havia sido exonerado do cargo. Portanto, aquele passaporte era o passaporte válido para adentrar o país. Então, esse critério, esse rigor, essa minúcia precisa ser analisada justamente para que não haja esse questionamento. Os atos posteriores é que nos trazem uma série de dúvidas. Isso porque, havendo a exoneração, então o ministro precisaria fazer a substituição desse passaporte, a devolução do passaporte diplomático e um requerimento para obtenção de um passaporte comum. Isso num período de pandemia, isso numa situação em que ele está em solo americano, então ele provavelmente precisará fazer todo esse trâmite perante a Embaixada Brasileira lá dos Estados Unidos. E um segundo questionamento com relação aos custos. Essa, ao que parece, não foi uma viagem feita pelo ministro da Educação como em uma missão de educação, exatamente. Essa pareceu ser uma viagem particular, uma viagem inclusive preparatória, né, Tiago, para uma possível ocupação de uma diretoria executiva no Banco Mundial. Então aí o ministro seria realmente transferido, teria sua residência transferida, seu domicílio transferidos para os Estados Unidos e precisaria então precisará, se for nomeado, adotar uma série de outros procedimentos para então obtenção de autorização para a permanência dele e de seus familiares lá nos Estados Unidos, enquanto desempenhar essa nova função, acaso seja nomeado. Enquanto isso não acontece, esse questionamento dos custos é realmente um questionamento relevante. Por quê? Porque ele não pode ser pago, no meu entendimento, com dinheiro público, já que foi uma viagem particular, ainda que preparatória. Ele está justamente naquele período intermediário, em que não é mais ministro, ainda não é diretor executivo, portanto, neste período,
período, um cidadão comum é preciso que arque com esses custos. Se houve favorecimento ou não, essa é a parte mais difícil, é a questão mais difícil de se responder. Isso porque precisariam ser analisadas, então, as motivações que levaram à exoneração, à publicação da exoneração no sábado, não é isso? Ou na sexta-noite? Eu só quero fazer uma lembrança aqui, importante para esse debate, que é o seguinte: ele pediu demissão e publicou em redes sociais na quinta-feira, final da tarde, aquele vídeo com o presidente da República. Ele embarca para os Estados Unidos, ele vem de Brasília para São Paulo no final da tarde, embarca de São Paulo supostamente para Miami, na Flórida, mas chega aos Estados Unidos no sábado de manhã. Aí no sábado, 11h50 da manhã, me lembro bem do horário porque eu estava aqui, é divulgada a exoneração dele numa edição extra do Diário Oficial da União, ou seja, só quando ele estava em solo americano. Aí hoje de manhã, o que faz o governo Bolsonaro? Antecipa a exoneração do dia 20, que foi o sábado, para o dia 19. Eu queria que vocês incluíssem essa informação aí também na análise de vocês. Com o Tiago agora, né? Isso está com cheiro de fuga, não está? Eu pergunto. Isso está com cheiro de fuga. Porque se isso não for considerado pelo judiciário, não agora, é claro, é preciso analisar o motivo, como foi feito, mas você pede demissão na quinta-feira. Você pede demissão porque você está já sem situação e circunstância política apta a te fazer permanecer no cargo. Você pede demissão enquanto está sendo acusado e investigado pela Suprema Corte do seu país. Você pede demissão quinta-feira, acho que no final da tarde que aconteceu. Na sexta-feira, você já está com passagem comprada, permanece no cargo, o Diário Oficial não sai de madrugada com o outro assinando, como aconteceu na época do Moro. Você sai correndo do Brasil para sábado de manhã já estar em Miami com local para ficar. Essa história está estranha. Essa história está estranha. É preciso que se investigue isso. Eu estou com medo que nós estejamos vivendo uma segunda onda daqueles estertores do getulismo. Quando, para pegar Getúlio Vargas, queria-se pegar o seu irmão Benjamin Vargas, em razão do atentado contra Carlos Lacerda. Eu acho que nós estamos, e acho que nesse caso o Benjamin Vargas é o Queiroz, não é bem o Weintraub, acho que o Weintraub é outra coisa. Estamos com um problema sério, vejam só, todas as circunstâncias políticas ao redor do presidente da República estão cheias de pessoas assim. E essa situação parece ser muito grave. Em regra, não teria nada demais. Agora, a velocidade como foi feita, sob a chancela do Itamaraty, né? Porque o passaporte diplomático é concedido pelo Itamaraty. Se a memória não me falha, Gisele pode me corrigir. A entrada dele tão rápida, o planejamento tão rápido, ele ter vindo a público e falado que mais de dezena de pessoas o auxiliaram nessa saída, creio que foi, ele usou a expressão, posso estar errado, mais de dezena de pessoas o auxiliaram a sair do país. Isso está com característica de fuga. Pelo menos cheira a fuga. Não sei se seria uma fuga razoável, porque ele está sendo acusado de crime contra a honra. Um crime passivo, inclusive, de punição por detenção apenas. Agora, eu não sei se vem mais coisa por aí. Eu não estou entendendo. Tem cheiro de fuga, mas não tem a lógica dos motivos de ser uma fuga. Mas é necessário investigar. A questão do favorecimento pessoal vai ganhando contornos muito sérios, Rafael, dentro dessa situação, da dinâmica da escapada. E por que eu falo isso? Qualquer pessoa que estivesse sendo investigada por um juiz e fizesse isso, teria imediatamente a sua prisão preventiva decretada. Eu quero só complementar aqui esse tweet a que o senhor se referiu, essa mensagem, né, publicada ontem. O senhor? O senhor, né? Poxa vida, que doutor, o douto. Né? Agradeço a todos que me ajudaram a chegar em segurança aos Estados Unidos. Seja aos que agiram diretamente, foram dezenas de pessoas, ou aos que oram por mim. Essa é a mensagem exata que ele publicou ontem, há quase 24 horas nas redes sociais. Com essa informação, doutora Gisele, de hoje, do fato de o governo federal ter trazido a exoneração para o dia 19. Esperou o dia 20, o sábado, numa publicação extra,
para ele chegar e não ter problemas para entrar, aparentemente, e agora, com ele já lá dentro dos Estados Unidos, trazer a exoneração para o dia 19, mudar a data. O que é que isso configura na avaliação da senhora? Pois é, Rafael, essa questão do favorecimento é justamente a análise mais difícil de ser feita, justamente porque exige uma análise muito mais subjetiva, ou seja, uma análise e uma interpretação desses fatos. Objetivamente falando, como o Tiago bem colocou, o Ministério das Relações Exteriores, atendidos aqueles requisitos objetivos do decreto, ele então concede esse passaporte diplomático desde que a pessoa reúna então todos aqueles requisitos exigidos, tá? Outra questão objetiva são as datas. Então, a data em que o ex-ministro adentrou nos Estados Unidos, em que ele fez a viagem, ele ainda não havia sido exonerado. Portanto, não havia possibilidade de uso de outro passaporte que não o seu passaporte diplomático. A questão e as dificuldades são justamente posteriores, ou seja, logo depois de entrar nos Estados Unidos, há a sua exoneração. E agora, uma nova informação que é justamente essa alteração para uma data anterior, o que complica ainda mais, estando o ex-ministro em solo americano, portanto, envolvendo o governo americano necessariamente nessa situação. Isso porque o governo lhe deu autorização para estar nos Estados Unidos com base nas informações apresentadas naquele passaporte e naquele visto. O governo brasileiro, ao alterar essas informações, ele precisará necessariamente levar essas explicações, se questionado pelo governo americano, para que o ex-ministro não fique em solo americano numa situação ilegal. Eu imagino que situação bastante complicada e preocupante deve estar o ex-ministro e sua família, justamente por conta dessas questões internacionais. Esses regulamentos internacionais, eles são altamente complexos, muito detalhados e podem gerar consequências gravíssimas, inclusive até, eventualmente, a proibição do ex-ministro de adentrar novamente os Estados Unidos. Nós sabemos que os Estados Unidos são um país extremamente rigoroso, até de mais motivo, inclusive de muitas críticas, muitas vezes, com relação à sua política com imigrantes ou contra imigrantes, muitas vezes. Então, é preciso que se tomem todas essas cautelas e que o governo brasileiro, então, traga essas explicações, porque essa questão do favorecimento é de uma análise subjetiva. Então, as datas ainda favoreciam o ex-ministro, mas realmente agora, com essa retificação, fica bastante difícil de compreendermos até qual é a situação do ex-ministro nos Estados Unidos e se haverá essa nomeação ou não, porque se não houver, inclusive, essa nomeação, Tiago, ele provavelmente terá que retornar porque estará lá nos Estados Unidos como turista, correto? Então, ele precisará, depois daquele período de autorização, voltar para o Brasil. Eu nem sei, Gisele, se ele ficaria como turista, porque ele não entrou como turista, e se ele sair, ele cancela um passaporte, eu não sei nem qual é o status dele lá. Acho que o status é quase de refugiado, né? Alguém sem passaporte e em território alheio, e ele provavelmente um dia vai argumentar que está sendo perseguido politicamente, daqui a pouco ele vai ter o status de refugiado nos Estados Unidos. Exatamente. E eu faço votos para o ministro Weintraub ter boa fortuna nos Estados Unidos, a família dele. As pessoas precisam entender no Brasil que a gente está falando de negócios, business, né? Não é pessoal. A discussão precisa ficar muito bem delineada. Agora, a Gisele colocou um ponto, Rafael, que é muito importante. Favorecimento é um tipo penal, favorecimento pessoal, é um tipo penal que é mais grave, inclusive, do que os crimes pelos quais o ministro Weintraub está sendo investigado. E se esse crime foi cometido pelo presidente da República, que exonera o ministro Weintraub e, dentro dessas circunstâncias, de vem e vai, coloca numa data, depois volta atrás, a data inicialmente colocada, dá um guarda-chuva para a saída diplomática dele no país. Então, vocês vão vendo que os problemas vão aumentando, uma bola de neve, né? Porque como não é feito direito, como as coisas não têm lisura, nós estamos vendo ao longo do tempo, aqui nesses meses já de grande debate, todos os problemas que se tem, inclusive com o Diário Oficial. Diário Oficial, nem oficial, mas parece uma caderneta de testes. E só para deixar bem claro uma coisa,
Quando eu fiz a comparação com o Getúlio Vargas, eu não estou comparando o Bolsonaro com o Getúlio Vargas, tá? Só para deixar bem claro. São só as circunstâncias dessas pessoas muito polêmicas, para dizer o mínimo, que também eram verificadas não só no Getúlio Vargas, como em todos os governos posteriores. Já dizia Nelson Rodrigues, subdesenvolvimento não se improvisa, é uma obra de séculos. Nós estamos assim já há muito tempo e, infelizmente, permaneceremos sem uma alteração de cultura no Brasil, permaneceremos por muito tempo tendo que discutir as brincadeiras que são feitas através do Diário Oficial, que deveria ser uma das coisas mais sérias e sedimentadas da República. Então vamos para as considerações finais do grande debate de hoje, começando com a doutora Gisele. Falamos hoje muito sobre a questão de verificação das pessoas e dos cidadãos com relação às atitudes do governo federal, com relação às atitudes dos ministros. Falamos também hoje bastante sobre essa operação e eu ressaltei um ponto que eu queria trazer para os meus argumentos finais, que é justamente a isonomia, a igualdade. É preciso que todas as pessoas sejam tratadas de maneira igual. Isso porque, havendo desigualdade latente no tratamento em duas pessoas que merecem, duas ou mais pessoas que merecem o mesmo tratamento, isso pode trazer uma conotação de perseguição. Portanto, é muito importante que resgatemos esse princípio que está esculpido na Constituição da igualdade, da isonomia. Todos somos iguais perante a lei. Há desigualdade? Sim. É preciso que essas desigualdades também sejam reconhecidas muitas vezes pela lei para que haja então uma equiparação, uma paridade entre essas pessoas. Isso também é preciso ser levado em consideração. Então, é preciso que todos sejamos tratados iguais e que os desiguais sejam tratados desigualmente na medida dessas desigualdades para que haja então essa equiparação entre todos. Nós, como cidadãos, continuamos precisando, devemos fiscalizar o poder público, devemos fiscalizar como é gasto o nosso dinheiro, o dinheiro público, e precisamos ser bastante duros e bastante firmes com todos aqueles que fazem mau uso do nosso dinheiro, que não administram o nosso dinheiro em benefício de toda a população. E, de outra sorte, precisamos também insistir que todas as investigações sejam levadas a cabo até o final de maneira igual, sem escolhermos quem será investigado de forma mais rígida e quem será investigado de forma mais branda. Todos devem pagar pelas suas ilicitudes, pelos crimes que cometem, de forma absolutamente isonômica, de forma igual. Agora as considerações finais do Dr. Tiago Anastácio. Obrigado, Gisele. Obrigada. Pelo debate. Obrigado, senhor Rafael Colombo, que eu acabei de descobrir que é 2 anos mais velho. Mas eu larguei a faculdade de Direito no primeiro ano. 2 anos mais velho do que eu. É que meus cabelos brancos atrapalham um pouco. Mas, obrigado, Rafael. Desculpa a brincadeira. Imagina. Nós estamos num país que precisa ser pensado de forma muito séria, muito honesta, com base em projetos e não mais na personificação de ídolos, de heróis e de mitologias. O Brasil precisa cavalgar cada vez mais de forma clara, através do bom direito, através da análise crítica e não de torcida organizada, para que possamos, dentro de um futuro próximo, se não já nos trilhos da ética, do bom direito, do respeito cidadão, do civismo, se não já nesse trilho em grande velocidade, que pelo menos estejamos no trilho. Nós não estamos. E estamos, parece que longe, parece que esse trilho ainda não foi construído porque não existe diálogo, não existe a capacidade das pessoas que pensam diferente. Eu acho que esse programa aqui, Rafael e Gisele, servem exatamente para isso, para mostrar que pessoas que pensam em muitos assuntos de modo diferente são capazes do diálogo e de procurar e encontrar, muitas vezes, denominadores comuns. Nós precisamos, sim, pensar todo o país novamente. Eu posso auxiliar dentro de um debate, eu sou o quê? Apenas um modesto advogado de defesa. Mas eu posso também trazer questões que incomodam do meu mundo e também analisar, até mesmo com base no meu exercício profissional diário, que é a advocacia criminal, aonde estão muitos problemas. Nós estamos vendo o dinheiro público indo embora e como se isso fosse comum.
Nós estamos gastando bilhões de reais por mês com o legislativo. Nós analisamos e vemos 10, 15 cargos para cada deputado, para cada vereador. Para que isso? Quando você chega lá, você não tem a capacidade de exercer aquilo. Por que alguém que é eleito para fazer uma lei precisa de um assessor técnico? Se ele não é capaz de fazer uma lei, que ele não se candidate. Existe muita gente boa querendo e que está esperando essa limpeza na política. Tem muita gente boa em todos os setores. E não só isso, também no judiciário, muito dinheiro sendo gasto com coisas supérfluas. Em todas as autarquias, nós precisamos enxugar esse país, nós somos ricos. Ok. Nós somos ricos. É isso aí, Thiago. Olha, o grande debate de hoje terminou com palmas de um para o outro aqui, hein? Desse jeito, vão falar que eu estou sendo um mau mediador aqui, né? Não estou estabelecendo o conflito, o confronto de ideias aqui. Mas foi ótimo. Quero agradecer vocês mais uma vez, doutor Tiago, doutora Gisele, e lembrar a quem nos assiste que todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.